10h39. Vamos para o nosso consultório médico? No programa Manhã da Mais, Consultório Médico. E hoje no consultório médico nós recebemos hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mais o médico clínico geral formado pela UFPR, o Ricardo Maldonado Zimmer. E ele veio conversar hoje com a gente sobre o câncer. Né? Nós sabemos que tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, sempre estamos falando sobre câncer, né? Amanhã entramos no Outubro Rosa. Então vamos conversar hoje de maneira geral sobre o câncer. Doutor, muito bem-vindo novamente aqui à Rádio Mais, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, Bruna, bom dia, ouvinte. Amanhã da Mais, que bom poder voltar mais uma semana. Acho que daqui a pouco eu vou pegar um crachá, né, de colaborador, né? Que bom poder voltar mais uma vez. Nós gostamos sempre da sua explicação, né? Muito boa, muito didática para os nossos ouvintes. E claro, né, sempre ficam dúvidas quanto aos esclarecimentos médicos. Quando a gente vai ao médico, muitas vezes a gente volta com dúvidas por causa dos termos, por causa das explicações. E muitas vezes a gente tem uma certa vergonha de perguntar as coisas, né? Então, vamos lá. O que é o câncer, doutor? Olha, essa é uma excelente pergunta para a gente iniciar um tema que, até uns 30, 40 anos atrás, quando o paciente recebia o diagnóstico de câncer, praticamente era como se fosse uma sentença de morte, né? Então, que bom poder estar aqui hoje para a gente falar sobre esse tema. Então, vamos lá, Bruna, para fazer uma comparação, para quem está em casa acompanhando a gente entender, antes da gente falar de câncer, a gente tem que explicar qual que é a menor unidade que forma o nosso corpo, que é a célula. Para o ouvinte acompanhar, vamos fazer uma comparação da célula do nosso corpo com um ovo de galinha. A célula se divide basicamente em 3 partes. A gente tem o núcleo, que ali contém o material genético, que quando se duplica vai fazer a divisão celular. E o núcleo seria, comparativamente falando, em relação à gema do ovo. A gente tem uma membrana, que quando a gente quebra o ovo, a gente percebe que o ovo ele não se esfacela, ele não se esparrama, porque tem algo que mantém ele fixo, né? Essa membrana a gente tem nas nossas células também. E o espaço entre a membrana e o núcleo, que no caso seria a gema do ovo, a gente chama de citoplasma, que seria a parte equivalente à clara. Então, quando a gente fala de câncer, a gente tem que entender assim, no processo de duplicação celular, a membrana ela vai aumentar o tamanho dela, o espaço entre a membrana e o núcleo, seja o citoplasma, que tem várias organelas, que são partezinhas pequenininhas da célula, tudo vai se duplicar. E, por fim, o material genético, que está lá no núcleo, também se duplica. Então, o que acontece? É feita uma cópia da célula original. Quando a gente fala de cópia, vamos imaginar que quando a gente vai fazer, por exemplo, a cópia de um documento, às vezes a cópia não sai igual ao original. E se a gente for multiplicar isso daí por um período de tempo de 80, 90 anos de vida, que é o tempo que o ser humano vive, pode ser que a cópia da cópia, lá depois de inúmeras multiplicações, ela saia defeituosa. Então, para a gente entender lá a origem, o que é o câncer? É uma cópia que não deu certo. O corpo, ao longo da evolução, ao longo de milhões de anos, ele aprendeu a reconhecer essas células diferentes, essas células tumorais, e a eliminar elas. Mas em algumas pessoas, seja por questões genéticas, seja por questões ambientais, seja por questões infecciosas, algumas dessas células elas não são reconhecidas e não são eliminadas. Ali surge a célula tumoral. Então, doutor, existem então vários tipos de câncer, né? Porque como a gente falou na abertura do programa, né? Tem o Outubro Rosa, que é a conscientização do câncer de mama, tem o Novembro Azul, que é câncer de próstata, e tem vários outros. Então, são vários tipos de câncer? Exatamente. A gente tem inicialmente uma divisão em 2 tipos, que é o tumor benigno e o tumor maligno, que é também conhecido como câncer em si, né? O tumor benigno é esse crescimento, essa divisão celular que aconteceu de forma errônea. Essa célula acaba se multiplicando, crescendo, mas não afeta o funcionamento do órgão que ela atacou. Essa célula ela não se espalha à distância, que é conhecido como metástase, né? Então, o tumor benigno, ele às vezes é um aumento, uma massa, uma tumoração, mas que não tem impacto no restante do corpo ou no restante do órgão. Já o tumor maligno, não. Às vezes ele começa a crescer, ele começa a atrapalhar ao redor onde ele está instalado e às vezes ele se espalha, né? E a gente tem vários tipos de câncer porque a gente tem vários tipos de células, né? Vamos imaginar que é natural que no processo de divisão celular, quanto mais divisões o órgão for fazer, quanto mais multiplicações a célula do órgão for fazer, maior a chance de acontecer um tumor ali. Então, por exemplo, a gente quase nunca ouve falar de tumor no coração,
né? Por quê? Porque a célula do coração, o cardiomiócito, depois de instalado, ela não se multiplica mais. A gente tem até aquelas raridades, os mixomas atriais, mas a gente percebe que é um órgão que, pelo fato de ter pouca multiplicação, tem pouco risco de ter câncer. Ao contrário, por exemplo, o que acontece num câncer de pele, que a gente tem uma multiplicação acelerada, ou a questão do intestino grosso, né, os cânceres de cólon, e na questão da mama da mulher também, a gente tem multiplicação do tecido mamário e ali pode surgir o câncer. E a gente tem esses meses de conscientização porque, epidemiologicamente falando, ou seja, na parte estatística, o câncer de mama é o câncer que tem maior incidência nas mulheres no Brasil e também tem a maior mortalidade. E na parte dos homens, o câncer de próstata é o disparado que mais tem essa prevalência, né? Mas daí em questão de mortalidade é o câncer de pulmão, né? Ainda por causa de um velho hábito do tabagismo. Inclusive, falando do tabagismo, nós já conversamos sobre o tabagismo e quem quiser conferir essa entrevista está lá no site da Rádio Mais, www.radiomaisdigital.com.br. Agora, doutor, se por um acaso a gente descobrir um câncer e não tratar esse câncer, o que pode acontecer com essa pessoa? Olha só, é uma excelente pergunta. Se a gente estiver falando de um tumor maligno, essas células elas vão continuar se multiplicando de forma descontrolada, vão acabar alterando o funcionamento do órgão em questão e às vezes pode se espalhar, né? Com relação ao câncer de mama, a metástase, que a gente chama, às vezes pode atingir fígado, pulmões, às vezes até o cérebro, e também pode ter uma metástase, ele pode se espalhar para os órgãos vizinhos, a questão da mama, né? A questão de músculo do peito, a questão de costelas, enfim. Então, nesse sentido, é muito importante a questão do diagnóstico precoce, né? Quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico, maior as chances do tratamento dar certo. E como é que é feito, doutor, esse diagnóstico? Então, na questão do câncer de mama, até alguns anos atrás a gente ouviu falar sobre o autoexame, né? Então a mulher, quando ela estava fazendo a higiene pessoal, quando ela estava tomando banho, né, de fazer aquela questão de palpar, de se conhecer, enfim, a questão da mama. Isso é muito importante porque o autoconhecimento ele é essencial, né? Mas o que os estudos mostraram? Que às vezes o autoexame ele não identificava aqueles tumores pequenininhos, ainda em fase inicial. Então, uma questão de política pública em saúde é a questão dos exames de rastreamento. O exame de rastreamento é aquele que a paciente, mesmo sem ter sintoma nenhum, ela tem que fazer. O que o Ministério da Saúde preconiza em relação ao câncer de mama? No mínimo, uma mamografia a cada 2 anos. Né? A gente sempre faz, e a gente sempre orienta, né, as pacientes a fazer os exames anualmente, seja o Papa Nicolau, quando a gente fala lá do câncer de colo de útero, e a mamografia, quando fala de câncer de mama, mas tem essa recomendação de no mínimo um exame a cada 2 anos. Por quê? Porque se a gente achar alguma coisa suspeita, deixa de ser um exame de rastreamento e passa a ser um exame diagnóstico. Poxa, será que eu preciso complementar com um ultrassom? Será que eu preciso complementar com uma ressonância? Será que é algo tão sugestivo que vale a pena fazer uma biópsia para classificar, né, se aquela célula é uma célula mais agressiva ou não? E, doutor, pessoas em qualquer idade podem ter câncer? Podem sim. Mas como a gente está falando agora de rastreamento, o que os estudos mostraram? Que mulheres, no caso do câncer de mama, entre 50 e 69 anos, é o grupo que a gente faz a mamografia, o rastreamento. Antes disso, a mama ela é muito densa, a mama mais jovem ela tem pouco tecido de gordura, e aí a mamografia não é o método de escolha, né? Ela acaba não identificando muitas coisas. E acima disso, às vezes 70, 75 anos, 80 anos, não é mais feito, por quê? Porque se nessa idade surgir alguma célula com uma alteração na divisão, às vezes é uma célula com um crescimento tão lento, que a mulher ela às vezes vai vir a falecer ou vai adoecer por causa de outro motivo e aquela célula nem vai incomodar. Né? Então a gente tem essa faixa etária, porque vamos imaginar assim, Bruna, se a gente pegar mil mulheres que foram submetidas à mamografia, entre 290 e 300 vão ter alguma alteração no exame que não significam doença, ou seja, são os falsos positivos. Desse grupo, se a gente for pensar, 30, 40 vão ser submetidas à biópsia e não vão ter nada. Dessas que foram submetidas à biópsia, 12 vão ter alguma doença, 3 vão precisar ser tratadas para câncer de mama e apenas uma vai morrer. Então, olha, a gente não está falando nem de 1%, a gente está falando de menos que isso. Um caso a cada 1000
né, de mamografias feitas, e a gente percebe que nesse intervalo de tempo, às vezes a gente pode causar dano. Poxa, passou por um estresse, né, de achar que está com câncer, fez um exame desnecessário, fez uma biópsia, que é um procedimento doloroso, de risco, né? Então, por isso que a gente tem esse intervalo entre 50 e 69 anos, que é o preconizado, né, para exames de rastreamento. Claro, antes disso, pode ser que a mulher desenvolva câncer de mama? Sim, e nesse sentido, a gente vai olhar muito para o contexto familiar. Poxa, como é que era a tua mãe, a tua irmã, as tuas tias, né? Elas tiveram alguma doença de mama? Que idade que elas apresentaram essa doença? E aí, com base no histórico familiar, a gente vai dizer assim, opa, essa paciente tem um alto risco de desenvolver câncer de mama, vamos antecipar esse período de rastreamento em 10 anos. Então, a gente percebe isso. A gente já tem questões mais modernas, por exemplo, a gente conhece aquela atriz lá dos Estados Unidos, Angelina Jolie, né? Ela tinha feito um sequenciamento genético, ela percebeu que ela tinha alguns genes que poderiam lá no futuro gerar câncer de mama, então ela já se precaveu, ela já fez a cirurgia, enfim. Então, claro, a medicina está avançando muito, mas quando a gente trata de questões populacionais, a gente ainda mantém, né, essa orientação entre 50 e 69 anos para fazer a mamografia no mínimo uma vez a cada 2 anos. Até ia perguntar do caso da Angelina Jolie, se essa escolha dela de já fazer então a remoção das mamas, né, e fazer já a reconstrução foi muito radical, ou ela estava ali acertando, ou até mesmo ela poderia ter esperado, porque ela poderia ou não então desenvolver esse câncer, por ter um histórico familiar, ela resolveu já tirar. Isso foi muito radical, doutor? Poxa vida, quem sou eu para analisar, né? Mas se a gente for tentar se ater à parte médica, ela tinha uma chance muito grande e ela tinha condições, o país dela proporcionava, né, ao ponto de ela fazer essa substituição de um tecido com potencial cancerígeno por uma reconstrução, com base principalmente em prótese de silicone, né. Foi uma decisão muito pessoal, a gente tem opiniões favoráveis e contrárias, mas eu acho assim, se a gente está falando, por exemplo, de uma paciente que tem um histórico positivo na família, eu acho que nesse sentido, em vez de já fazer a questão do corte, né, da cirurgia, acho que antecipar o rastreamento em 10 anos seria o mais adequado. Chegou uma pergunta pra gente aqui no WhatsApp na Rádio Mais, 3058 1120. Álvaro, por favor. Quem está com a gente? Oi, Bruna, bom dia. Bom dia. Eu já tirei o segundo cisto e no mesmo lado que foi tirado, eu sinto dor. Será que ele está aumentando? Pergunta ao doutor para mim. Eu estava com 49 anos quando eu tirei o primeiro, tá do tamanho de uma laranja. E o segundo, exageradamente, o médico falou que ele estava com 1,8 kg. Meu nome é Aparecido Dias da Costa. Ele volta de novo? Pergunta pro doutor. É porque queima no mesmo lado. Então a nossa ouvinte afirmou que ela tinha, né, retirou e ele continua ali. A dona Aparecida. Então vamos lá, dona Aparecida. Assim, em algumas mulheres pode ter um crescimento local, né? Às vezes em formação esférica, por isso que chamam de cistos, né? Esses cistos eles podem ser dolorosos, porque querendo ou não eles fazem um efeito massa, eles expandem o tecido local ali e pode causar desconforto. Mas não necessariamente cistos significam câncer, né? Não no sentido de ser um crescimento de células, mas não necessariamente é maligno. Então cai naquilo que a gente falou. Quando ele é grande ao ponto, né, de fazer esse desconforto local, tem indicação cirúrgica, que nem a senhora mesmo comentou, poxa, era do tamanho de uma laranja. E pode ser que células ao redor também tenham essa predisposição de aumentar, de formar novos cistos, por isso que a senhora comentou que acabou tendo que tirar o segundo, né? Então, nesse sentido, acho que vale a pena o acompanhamento com o seu ginecologista, né, ou o mastologista, que é o ginecologista especializado na questão da mama, mas, acima de tudo, manter os exames no mínimo anuais, no caso da senhora, para ficar de olho, ver se, além dos cistos, pode surgir alguma outra alteração. E com relação à dor, né, medicações específicas para dor devem ajudar bastante a senhora. E doutor, o câncer, ele tem cura? E até pergunto na questão ali do benigno e o maligno, qual a diferença nessa cura aí? Então vamos lá. A questão da oncologia, ela avançou muito, a medicina melhorou muito nesse sentido, e a gente já tem avanços na parte cirúrgica, né? Então a cirurgia oncológica, a retirada do tumor em si, ela melhorou bastante. Aliado a isso, a gente tem técnicas de quimioterapia, radioterapia, que tem como base
o objetivo de diminuir o tumor, se forem realizados antes da cirurgia, porque vamos imaginar assim, poxa, era um tumor muito grande que ocupava metade da mama. Se eu for fazer cirurgia nessa hora, eu vou tirar muito órgão, né? Então, às vezes é lançada essas técnicas, a quimioterapia com base em químicos para reduzir o tamanho do tumor e a radioterapia com base, né, na radiação, para fazer uma cirurgia poupadora de órgão. Se o tumor foi localizado, foi descoberto no início, pode ser que em alguns casos sejam feita inicialmente a cirurgia e depois feita a quimio e a rádio após, né, que a gente chama de adjuvante. E tem alguns tumores, que nem no caso do tumor de mama, que eles respondem muito à questão hormonal. Então já existem medicações que são bloqueadores hormonais no sentido de diminuindo a atuação dos hormônios que são presentes no corpo nas células cancerígenas, o tumor começa a diminuir. E aí também melhorem a questão da cirurgia, que seja uma cirurgia poupadora de órgão. Uhum. E sobre a quimioterapia, a radioterapia, como é que elas funcionam, né? Como é fazer esse tratamento e como é que age ali no organismo? Porque normalmente a gente vê que a pessoa ali perde cabelo, a pessoa fica mais fraca. Como é que funciona, doutor? A radioterapia, ela se baseia numa queima, né, através da radiação. Então vamos imaginar que tem o tumor, a radioterapia é focada no tumor, mas também acaba pegando ao redor, porque se ali ficar alguma célula cancerígena, a radiação, entre aspas, vai queimar aquela célula. A quimioterapia, ela tem a base dela, químicos, fármacos, que eles vão atuar em células que estão se multiplicando muito, que estão com um intenso metabolismo, que é o caso das células do câncer. Só que o que acontece? Como ela circula pelo corpo inteiro, essa medicação, às vezes ela atinge outras áreas, então a gente percebe, poxa, células do couro cabeludo, células do cabelo, elas se multiplicam bastante, elas têm uma intensa atividade celular. É às vezes por causa disso que o cabelo cai, né? E também tem alterações, por exemplo, em células do trato digestivo, porque o nosso estômago, as células se multiplicam bastante para recompor, né? E aí por isso que às vezes tem aquelas alterações de náusea, né? De dificuldade para se alimentar, emagrecimento. Uhum. E, doutor, tem como prevenir o câncer, qualquer tipo de câncer, ou tem cânceres que não podem ser prevenidos? Como é que funciona essa questão? É uma excelente pergunta. Eu acho que a questão da prevenção como câncer de modo geral, a medicina ainda não chegou nesse ponto. Por quê? Porque a gente precisaria chegar lá na origem, lá no mecanismo celular e identificar aquela célula que fugiu do controle do corpo, sinalizar aquela célula que tem risco cancerígeno para o próprio corpo neutralizar. A gente ainda está avançando nesse sentido, mas cura para a questão original do câncer não tem ainda. Mas vamos imaginar assim, a gente tem bem caracterizado alguns mecanismos causadores de câncer. Então, por exemplo, a questão do câncer de pele, disparado é a questão da radiação solar. Então, nesse sentido, o uso de filtro solar ele é algo preventivo, né, para os tumores de pele. Com relação ao câncer de colo de útero, a gente percebe que tem um vírus chamado HPV, algumas cepas, que são causadoras de câncer. Né? Com relação ao câncer de pênis, já existem estudos mostrando que a falta de higiene é um fator de risco. Então, nesse sentido, a gente acaba particularizando item por item. O câncer de pulmão, o câncer de bexiga, muito correlacionados com o tabagismo. Né? Mas, nesse sentido, a gente analisa cânceres pontualmente. Né? Mas, com relação à essência do tumor, a gente não tem ainda algo como prevenir. Uhum. Então, alguns ali, como o câncer de pulmão, que são causados pelo tabagismo, claro, se a pessoa não fumar, ela não tem tanta disposição, então, para desenvolver esse câncer, é isso? Exatamente, exatamente. Como também a gente percebe que tem situações que fogem um pouco do controle, né? Situações genéticas, enfim. Né? Por exemplo, o câncer de mama ele tem uma relação muito forte com o histórico familiar, mas existe a chance de uma mulher, e às vezes a gente acha que só acontece em mulheres, a gente pode ter câncer de mama em homens também. É só apenas 1% dos casos, mas acontece. E não necessariamente precisa ter um histórico familiar positivo. Às vezes a gente tem uma mutação genética que foge à curva familiar. Uhum. Então, até mesmo homens podem ter câncer de mama, né? Normalmente a gente foca o Outubro Rosa, né? Já tem o rosa, que é voltado para a saúde da mulher, e a gente acaba nem pensando que homens podem ter câncer de mama, né? Que é um fato bem relevante, né? Se for parar para pensar. Exatamente. Então, na questão do homem, se ele perceber alguma alteração, principalmente com relação ao mamilo, algum nódulo diferente, alguma dor local que ela está se prolongando, acho que vale a pena, às vezes, fazer um exame de imagem, principalmente para afastar qualquer tipo de risco. Uhum.
E gostaria de fazer mais alguma observação sobre o assunto, sobre o câncer, que eu não tenha lhe perguntado? Eu acho que para encerrar, a gente tem, até saiu na mídia nessa semana, uma pesquisa realizada pelo IPEC, né, que é um estudo de pesquisas, mostrando que nesse período de pandemia, quase 50% das mulheres entrevistadas, elas deixaram de frequentar o ginecologista ou o mastologista devido à pandemia, né? Então a gente entende que é uma situação excepcional, né, uma situação que a gente teve à beira de um colapso no sistema de saúde, mas que agora que, graças a Deus, e a vacina, principalmente, as coisas estão melhorando aos poucos, mais do que nunca essas mulheres, nessa faixa etária que a gente conversou bastante hoje, elas devem voltar a fazer o segmento. Afinal de contas, a melhor forma de você tratar um câncer, se ele for identificado, é com o diagnóstico precoce. Então fica essa mensagem. Agradeço, doutor Ricardo Maldonado Zimmer, a sua presença hoje aqui no Manhã da Mais. É sempre bom recebê-lo aqui nos estúdios. Eu que agradeço pela oportunidade e a gente fica à disposição. E eu conversei hoje, então, com o doutor, clínico geral formado pela UFPR, o doutor Ricardo Maldonado Zimmer, sobre o câncer. E você pode conferir essa entrevista novamente no site da Rádio Mais, www.radiomaisdigital.com.br.